Queridos, abram suas Bíblias. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Texto bem conhecido pela igreja, mas que tem lições preciosas para as nossas vidas. Daniel capítulo 6, diz assim a palavra do nosso Senhor: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, que por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus, ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidas aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será destituído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, em primeiro lugar, pela nossa salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque nós não somos dignos de nada, senão da morte, da condenação. Mas o Senhor, ó Pai, em sua livre vontade, decidiu nos amar a sua criação. Pai, nós estamos aqui, foi porque fomos chamados pelo Senhor. Eu quero pedir, Pai, em especial, pelas pessoas que aqui estão ouvindo, que o Senhor abençoe cada família, assim como também aqueles que estão nas suas casas, acompanhando pelas mídias sociais. Que a sua bênção, o seu favor, que o seu Santo Espírito esteja tocando no coração de cada uma delas, para que no nome de Jesus nós possamos, dia após dia, sermos transformados em alguém mais parecidos com o Senhor. Quero te pedir também, ó Pai, pela minha vida, que no nome de Jesus, o Senhor me capacite, me esvazie de mim, tira de mim todo qualquer orgulho, vaidade, soberba, que possa ser eu usado pelo Senhor a falar ao seu povo, que eu possa ser a sua voz, que toda a honra, toda a glória seja para o Senhor. Fala conosco, Pai, fala com a sua igreja, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. Queridos, o livro de Daniel, um dos livros mais conhecidos na igreja, não é verdade? Quando eu comecei esse sermão, eu falei de Daniel 6, Daniel na cova dos leões. Se você nasceu em uma igreja, foi criado nela, você certamente pintou com seus lápis de cor Daniel na cova dos leões. É bem comum nós ouvirmos essa história, inclusive aqueles que não são crentes já ouviram falar de Daniel na cova dos leões. É um texto bastante conhecido, mas que traz lições extremamente preciosas para as nossas vidas. Precisamos nos lembrar que Daniel, ele estava sob o domínio do rei. Ele não estava simplesmente vivendo na Babilônia por sua livre e espontânea vontade. Quando Nabucodonosor e as suas forças sitiaram então Israel, eles levaram para si um grupo de homens e mulheres para viver na Babilônia. O propósito disso seria que aqueles homens deixassem de serem cidadãos israelitas e passassem a ser cidadãos da Babilônia. Como nós podemos perceber isso? Capítulo 1 de Daniel. Daniel, quando é levado junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, a primeira coisa que acontece com eles é o quê? O nome deles é transformado. No capítulo 1 nós observamos ainda Daniel sendo levado pelo chefe dos eunucos para comer das finas iguarias do rei. Ou seja, a partir de agora, vocês terão nomes da Babilônia. A partir de agora, vocês comerão a comida da Babilônia. Avançando mais um pouquinho, Daniel capítulo 3, nós observamos também que Nabucodonosor erige uma grande estátua com a sua imagem, e todo o povo, ao sinal de toda sorte de músicas, deveria adorar e prostrar. Qual era o propósito disso? Que agora também, além de terem os seus nomes mudados, além de comerem a comida da Babilônia, eles também deveriam se prostrar aos deuses da Babilônia. Eles teriam a sua cosmovisão transformada, deixariam de ser homens e mulheres de Deus e passariam a ser cidadãos da Babilônia. Aqui no capítulo 6 nós percebemos que Nabucodonosor já não está no domínio, ele já havia sido destituído. Nós observamos que já haviam 3
reinados aos quais Daniel havia subsistido em todos eles, sempre numa alta posição, sempre exercendo uma grande influência aos reis, àqueles que dominavam aquela região. Interessante nós percebemos como isso aconteceu. Nós vemos aqui milagres, como por exemplo, Daniel capítulo 2, quando ele tem uma interpretação do sonho do rei. Quando nós avançamos mais um pouquinho, nós vemos aqueles 3 jovens numa fornalha. Avançando mais um pouquinho, o rei Belsazzar está diante de um banquete e do nada aparece uma mão na parede que escreve Mené, Mené, Tekel, Parsim, pesaste e foste e achado em falta. O reinado de Belsazzar acabou naquela noite, mas Daniel estava ali presenciando todas essas coisas. Então Daniel sempre foi um homem muito respeitado nesses 3 reinados. Importante nós nos lembrarmos também que aqui Daniel já não era mais um jovenzinho, como quando ele chega na Babilônia, mas já um senhor, entre os seus 83 e 86 anos, alguém já bastante experiente. Percebemos algumas características de Daniel também, como por exemplo, quando no capítulo 1, ainda um jovenzinho, ele se nega a comer da comida do rei, porque ele não queria se contaminar com uma comida que era oferecida a outros deuses. É interessante que muitas pessoas falam: eu já fiz a dieta de Daniel, mas muitas vezes nós não sabemos que a dieta de Daniel não durou 90 dias, mas durou durante toda a sua vida. Ele durante toda a sua vida viveu para a glória do nosso Senhor, e conforme esse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que Daniel foi salvo pelo nosso Senhor. Aquelas feras, aquelas bestas não tiveram chance contra Daniel. Daniel ficou durante toda a madrugada cercado por leões famintos que nada o fizeram com ele. Mas o que aconteceu para que tudo isso acontecesse? E aqui, queridos, essa história tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida, porque nós não estamos num exílio da Babilônia, mas nós estamos sob a influência e o poder do pecado sobre nós. Citando Paulo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O pecado faz parte da nossa natureza, desde que o primeiro casal desobedeceu ao nosso Senhor. Nós percebemos, aqueles que têm pais, e aqui eu estou entrando na fila já, meu filhinho está sendo gerado, para a glória de Deus. Cadê minha Clarice? Mas estamos grávidos, graças a Deus, eu estou muito feliz por isso. Mas os que têm pais, quem aqui ensinou seu filho, dia após dia, a desobedecer? Chegou ele pequenininho assim e falou: filho, está vendo essa caneta aqui? Risque aquela parede. Alguém aqui já fez isso? Mas a tua parede já foi riscada, não foi? Nós não ensinamos os nossos filhos a desobedecer, nós ensinamos eles a obedecer. Mas o que normalmente eles fazem? Desobedecem. O pecado está no nosso DNA. Nós estamos então exilados sob esse poder do pecado. O que garante que nós possamos estar reunidos aqui nessa noite é o poder de Deus, que nos libertou do pecado, que nos justificou, que nos salvou, nos transportando das trevas para viver na sua maravilhosa luz. Então, de certa forma, vivemos em exílio, estamos sendo levados em direção pelo nosso Senhor rumo à Nova Jerusalém, quando habitaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Mas enquanto isso estamos aqui, enquanto isso nós sofreremos, enquanto isso famílias serão destruídas, enquanto isso doença acometerão daqueles que foram chamados por Deus, enquanto isso a miséria chegará também sobre aqueles que são filhos de Deus, enquanto isso a fome, a perseguição estará também sobre nós. Nós estamos também exilados, e nós precisamos aprender com Daniel, que é um tipo de Cristo, a como nós podemos viver nesses dias. Para isso, então, eu proponho o seguinte tema para essa mensagem: o Deus de Daniel é o meu Deus. Será que você pode repetir isso comigo? O Deus de Daniel é o meu Deus. Amém, graças a Deus. E o Deus de Daniel, que também é o meu Deus, em primeiro lugar nós observamos que o Deus de Daniel, que é o meu Deus, Ele nos faz sermos excelentes, para nos fazer pessoas excelentes. Versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente,
e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel era um homem que vivia o reino de Deus. O reino de Deus para Daniel não consistia simplesmente em uma figura que nós imaginamos daquilo que vai ser o reino de Deus para a eternidade. Daniel entendia que o reino de Deus já estava constituindo sobre a terra, mas não de uma maneira plena, mas de uma maneira parcial. Por isso ele vivia em todas as esferas da sua vida o reino de Deus. Perceba que todos esses desafios que eu citei aos irmãos na vida de Daniel, e aqui vou lembrar, ele não se contaminar com as finas iguarias, ele não se prostrar diante de outros deuses, ele observando a perseguição que tinha pelo fato dele acreditar em Deus e orar a Deus, as pessoas queriam acabar com a vida. Em nenhum momento ele deixa de viver o reino de Deus. Daniel era alguém íntegro. O original da palavra íntegro vem de integral, de inteiro. Deus, quando nos cria, e aqui eu cito os nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram inteiros, neles não havia erro. Quando o pecado então toma conta daquele casal por conta da sua desobediência, eles a cada dia vão sendo corrompidos, deixando de ser inteiros, deixando de ser íntegros. Isso acontece conosco ainda hoje, queridos. Muitas vezes nós incorremos no erro de segmentar as nossas vidas, acreditar que nós temos que ser santos aqui na igreja, mas passou o portão para fora, nós podemos viver a vida que nós bem entendemos. Importante é entender que Daniel, ele se levanta contra a idolatria preponderante daquela cultura. Citando alguns exemplos aqui, nós observamos ao longo de todo o Antigo Testamento como o povo de Deus lutou e inclusive serviu deuses que não era o único e suficiente Salvador. Um exemplo, Astarote. Sabe como que o povo de Deus adorava Astarote? Eles se prostravam diante de uma imagem gigante, enorme, de um órgão genital masculino. E eles se prostravam diante daquele órgão genital masculino e adoravam ao Deus do sexo, do prazer. Pastor do céu, olha o que o Senhor está falando, eu nunca vou fazer isso. Queridos, muitas vezes, homens e mulheres chamados por Deus, ainda hoje têm se prostrado, não a essa imagem, mas têm negociado a sua santidade, têm negociado a sua família, sacrificando a sua família pelo prazer do sexo. Homens e mulheres presos à pornografia, à masturbação. Esse pecado só diz respeito a mim, até agora ninguém sabe, então está tudo certo. Queridos, não existe diferença nenhuma daqueles que se prostravam diante de Astarote para esses que se prostram aos deuses da nossa cultura. Nós observamos também homens que se prostram diante do Deus do poder, diante do Deus do status, e sacrificam toda a sua santidade para conseguir influência, para conseguir poder. Eu, durante os 3 anos que pastoreei aqui, sendo esse meu último sermão como pastor da igreja, uma das coisas que mais machucava meu coração é quando eu percebia que crianças estavam tendo a sua educação terceirizada. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, o nosso Senhor, a palavra de Deus, não ensinou pais a ganharem dinheiro, não ensinou pais a construírem palácios, não ensinou pais a terem o carro do ano todos os dias, mas ela, livro após livro, exorta pais para que inculquem neles a palavra do nosso Senhor. E quando você terceiriza a educação do seu filho, tenha certeza que o que está sendo inculcado na mente dele é qualquer outra coisa menos a palavra de Deus. Quantos de nós estamos nos rendendo a esses deuses do poder, do status, da influência? Daniel, ele não se prostrava a isso. Perceba que ele era um dos homens mais importantes de todo aquele reinado. E o que ele fez para isso? Ele foi conquistando influência pelos bastidores, ele foi ficando amigo de pessoas que poderiam ascender então a sua carreira diplomática e política na Babilônia? Não,
ele não faz nada senão viver o reino de Deus. E Deus o coloca onde? Como aquele a quem seria responsável por guiar o povo de Deus para fora daquele exílio, para voltar então a Canaã. Queridos, Daniel em nenhum momento se prostra aos ídolos daquela cultura, os ídolos daquele tempo. Nós somos chamados da mesma maneira, queridos. Nós não podemos nos prostrar a essas coisas. Nós precisamos assumir a nossa identidade de Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas... Ixi, acho que não é em todo mundo, hein? Não sou eu mais quem vive, mas... Cristo vive em mim. Não é minha vontade, não é o meu prazer, não é o meu sonho, não é o meu desejo, é a vontade de Deus sobre a minha vida. Não é o meu prazer, é a vontade do Senhor. É assim que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos entender, que a nossa identidade não é firmada pela cultura vigente. A nossa identidade não é firmada em ideologias vigentes, não é firmada na nossa em filosofias contemporâneas. A nossa identidade está em Cristo. Em épocas de eleições, é tão triste ver pessoas gastando tanto empenho em cuidar da imagem de homens e mulheres, politicamente falando. Queridos, se todos nós tivéssemos esse mesmo engajamento para proclamar o Evangelho e a palavra do nosso Senhor, tenho certeza que nós não precisaríamos nos preocupar tanto com quem nos governa, porque quem governa todo mundo não é quem foi eleito hoje, mas é o nosso Senhor. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, que a nossa identidade não está em quem as pessoas falam que nós somos, que a nossa identidade não está em quem a cultura fala que nós somos, que a nossa identidade não está em quem filosofias falam que nós somos, nem ideologias. Eu fico pasmo de observar como muitas vezes nós temos um grande medo de sermos taxados de intolerantes. E quando eu percebo o nosso Senhor Jesus Cristo diante de grandes injustiças, será que ele seria taxado como intolerante também? Eu tenho certeza que sim, mas ele sabia qual era a sua identidade. Quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos quem nós servimos, quando nós entendemos para o que nós vivemos, nós entendemos que o nosso reino não pertence a esse mundo. E a nossa preocupação não tem que estar naquilo que as pessoas falam de nós, mas a nossa preocupação tem que estar na nossa santidade, na nossa fidelidade diante do nosso Senhor. Daniel era conhecido por ser alguém que tinha um espírito excelente, e perceba que quem reconhece esse espírito excelente em Daniel é o próprio rei Dario. Imagina um ímpio olhar para você e falar: você de fato tem um espírito excelente. E o que é excelência? Excelência não é você fazer uma coisa bem feito, mas é entender o propósito pelo qual você faz todas as coisas, que é glorificar a Deus. Por isso, quando você trabalha, quando você faz qualquer coisa, você faz para quem? Para Deus, é para o Senhor. E quando nós entendemos isso, a nossa dinâmica de trabalho é transformada. Nós não fazemos para agradar o chefe, nós não fazemos para que as pessoas nos admirem e reconheçam que nós somos capazes. Nós fazemos porque através do nosso ofício, o nosso Senhor Deus é glorificado. Martinho Lutero certa vez se encontrou com um sapateiro, e aquele sapateiro, avivado pelo poder da palavra de Deus, falou: Lutero, o que eu preciso fazer para viver aquilo que Jesus espera que eu viva? Lutero olhou para aquele homem e disse o seguinte: volte para sua loja e faça um sapato para a glória de Deus. Queridos, você não precisa ser pastor, missionário, você é chamado a ser luz aonde você está, a viver de maneira excelente, fazendo aquilo que Deus espera que você faça. Nós precisamos entender que quando nós somos excelentes, é porque nós reconhecemos o nosso Senhor diante dos homens. Daniel, ele não tinha vergonha de dizer para todos os cantos em quem ele acreditava. Perceba que quando ele recebe a notícia daquele interdito que foi assinado pelo rei, de que agora então todo aquele que orasse a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem no intervalo de 30 dias seria atirado à cova dos leões, o que ele faz? Pega um facão, corta o primeiro guarda, corta o segundo, dá uma voadora no terceiro. É isso que ele faz? Ele fica ansioso, tremendo, coração palpitando, pega um remedinho ali para aguentar. É isso que ele faz? Ele foge imediatamente?
O que ele faz? Vamos ler no texto aqui? Olha que interessante, o que Daniel faz? Daniel, pois, versículo 10, quando soube que a escritura estava assinada, diga comigo, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e o quê? E o quê? Será que eu li direito? E dava graças. Como assim, pastor? A gente tem que agradecer a Deus pelo nosso sofrimento? Queridos, o nosso sofrimento é bênção para as nossas vidas. Quem de nós pode dizer que conhecia Deus mais antes de passar pelas grandes turbulências e grandes tribulações? Lembram de Jó? Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Queridos, é difícil a gente falar e orar por sofrimento, não é verdade? Ninguém gosta, mas nós precisamos entender que fazem parte da nossa vida. E quando nós estamos no olho do furacão, nós precisamos espernear, desesperar, não, erguer as mãos para os céus e falar, Senhor Deus, obrigado, porque hoje eu serei jogado na cova dos leões. Será que nós temos maturidade espiritual suficiente para isso? Nós precisamos nos lembrar, queridos, que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não nos prometeu conforto, não nos prometeu riquezas, não nos prometeu reconhecimento. Apenas uma coisa Ele nos prometeu: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estava ontem conversando com o nosso querido presbítero Persílio, fui almoçar na casa dele, pensa na comida top. E aí chegamos lá, comecei a conversar com o seu Persílio, muitas histórias, um irmão muito querido que gosta de nos contar a respeito daquilo que viveu, e eu gosto muito de ouvir histórias. Seu Persílio então começou a me contar que quando ele era ainda jovem, ele recebeu uma transferência na Volkswagen. Ele estava numa função e ele foi transferido para outra, e isso implicava que o turno dele seria trocado. Ele deixaria de trabalhar ao dia para trabalhar à noite, madrugada. E aí eu ouvindo isso, pensei, tá, mas por que ele está me dizendo isso? E ele me disse isso com muita alegria. Eu pensei, porque vai ganhar mais dinheiro. Não, ele me disse o seguinte: não, pastor, eu fiquei tão feliz porque nesse dia eu descobri que eu teria mais tempo para servir ao nosso Senhor. Querido, eu não sei você, mas se eu trabalhasse a noite inteira e a madrugada, eu ia tirar o dia para dormir. Mas aquele irmão tirava o seu dia para servir ao nosso Senhor em inúmeras congregações. E aí eu te pergunto, em quem está a identidade do nosso irmão Persílio? Cristo Jesus. Em quem está a identidade de Daniel? No nosso Senhor. Um homem que era excelente, porque servia a um Deus que era excelente. Em segundo lugar, queridos, o Deus de Daniel é o meu Deus para me julgar. Versículo 5: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Perceba que aqui aqueles homens que estavam destinados a acabar com a vida de Daniel, eles usam dos mais variados artifícios para tentar acabar com a vida dele, e não encontram nenhum, senão na palavra do nosso Senhor. E aqui está o grande erro daqueles homens, porque a nossa maior arma, o nosso maior poder está onde? Na palavra do nosso Senhor. A palavra do nosso Senhor é a revelação do nosso Deus à nossa vida. Quando aqueles homens acham que derrotariam Daniel a partir da palavra de Deus, ali mesmo eles estavam atestando a vitória do nosso Senhor. Porque aqueles que são chamados pelo Senhor, que vivem a palavra do nosso Senhor, ainda que morram, viverão. Ainda que sejam perseguidos, prosperarão. Essa é a lógica do reino, queridos. E então aqueles 2 homens que queriam acabar com a vida de Daniel, chegam até o rei Dario e falam: rei Dario, seguinte, todos nós aqui, presidentes, todos nós, sátrapas, os governadores, todos nós concordamos em o Senhor assinar esse interdito.
Será que Daniel foi consultado? Será que Daniel foi simplesmente excluído desse interdito? Acreditamos que sim, o texto não nos menciona, mas o que nós podemos entender é que aqueles homens estavam prontos para acabar com a vida de Daniel, e eles acharam meios para isso, porque eles sabiam que Daniel era um homem fiel, e que o julgamento corrompido daqueles homens poderia acabar com a vida de Daniel. E Daniel, mais uma vez, seguro em quem ele era, certo de que a bênção do nosso Senhor estava sobre ele, ele entende que todo e qualquer julgamento humano não é suficiente para apresentar a sentença que só o nosso Senhor pode dar. Mesmo naquela sentença de morte, Daniel sai daquela cova com vida. Nós precisamos entender o que Daniel entendia a respeito da palavra de Deus. Importante lembrar que Daniel não tinha todas as escrituras completas como nós temos hoje, mas ele tinha a Torá, a lei do nosso Senhor. E a lei de Deus, queridos, nos ensina 3 coisas muito preciosas. A primeira delas é que a lei de Deus revela a nossa natureza. Eu estava essa semana lá em casa, e lá em casa, na nossa sala, tem um trilho de luz. Nesse trilho tem aquelas lâmpadas que são bem fortes, assim, direcionadas. E aí eu estava ajeitando aqueles trilhos, mudando a disposição das lâmpadas. Teve uma hora que eu virei aquela lâmpada para cima e pegou uma partinha do meu teto. Quando pegou aquela parte do meu teto, eu contratei um pessoal para colocar gesso na minha sala. E aí, depois de 6 meses que eles fizeram obra lá em casa, eu nunca tinha reparado uma falha que tem no meu teto. Não contem isso para o pastor Cássio, tá? O pastor vai morar lá na minha casa. Mas eu vi, tinha essa partinha lá. E aí eu comecei a perceber que a luz tem exatamente esse papel, de nos mostrar as nossas imperfeições, as nossas falhas. Você, mulher, quando vai se arrumar para um casamento, por exemplo, qual que é o seu maior inimigo num primeiro momento? Quando vem aquele espelho de maquiadora, né? Que mostra até as células que você tem. Porque você pensa, meu Deus. E aí vem o maquiador, passa 1 quilo de maquiagem, tá tudo certo. E aí na cerimônia, para você descobrir quem é a mulher, você tem que olhar para quem que ela está dando a mão. Você olha, oi, tudo bem? É mais ou menos isso, não é verdade? Então, queridos, mas nós precisamos nos lembrar que existem coisas que a maquiagem não esconde, e o nosso pecado é uma delas. O nosso pecado diante do nosso Senhor fede. O nosso pecado diante do nosso Deus é algo nojento, e muitas vezes nós achamos que nós podemos conviver com esse cheiro. Queridos, nós somos chamados a viver como Daniel, pois ele imita Cristo, pois ele entendia que a lei de Deus revela o nosso pecado. Em segundo lugar, a lei de Deus revela a natureza de Deus. Deus é um Deus santo, como diz Isaías, santo, santo. O nosso Deus não é um Deus que tem uma representação humana, inclusive nos seus erros, como eram os outros deuses das outras culturas. O nosso Deus é um Deus perfeito, em quem não há erro. Quando nós entendemos isso, queridos, nós nos envergonhamos diante do nosso pecado. Nós olhamos para Deus, santo, 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 e olhamos para nós percebemos quanta coisa nós precisamos mudar. E é muito interessante quando nós percebemos aqui Daniel com seus 83 anos. Gosto de falar que o seu Azor, ele estava no culto das 17 horas, mas que existem homens e mulheres que parecem que têm o WhatsApp de Jesus, não é verdade? Estão tão próximas de Jesus, uma vida tão abençoada, que nos inspiram. Queridos, a santidade, ela não tem um prazo de validade. Não é somente para você que é jovem, somente para você que é adolescente, mas para você também, que está caminhando em direção ao fim da sua vida. A santidade é para todos nós, dia após dia. Nós precisamos lutar para sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Sem santidade ninguém conhecerá a Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Então a lei revela a natureza de Deus, um Deus santo. E em terceiro lugar, a lei revela a nossa necessidade de salvação. Se temos a lei, querido, é para que nós possamos, ao observar a santidade de Deus,
ao observar o meu pecado, nós reconhecermos que nós precisamos de salvação. Precisamos entender que somente Jesus Cristo pode mudar a nossa vida. Você não vai vencer o seu pecado. Você não consegue abandonar os vícios pelos quais você luta. Você não consegue salvar a sua família. Você não consegue vencer a sua luta. Mas o Deus a que você serve, Ele pode te capacitar a vencer todas essas coisas. Isso é a salvação que nós temos em Jesus. É nós olharmos para a nossa família, é nós olharmos para a nossa casa, é nós olharmos para a nossa existência e entender que a salvação não vem de nós, homens frágeis, miseráveis, mas do nosso Senhor, que nos possibilita vencer em todas essas ocasiões. Perceba no texto aqui de Daniel, que Dario tinha um grande apreço por Daniel, porque logo depois dele assinar esse interdito e entender a burrada que ele havia feito, o que imediatamente ele faz? Não mede esforços para salvar a Daniel. Mas o que o rei daquele vasto império consegue fazer? Nada. Nada. Nenhum homem pode fazer qualquer coisa para salvar a sua vida. Nós só somos salvos pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E em terceiro e último lugar, queridos, o Deus de Daniel é o meu Deus para me livrar. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Perceba, queridos, que Daniel, um senhor de 83 anos, tenta imaginar, ele sendo levado pelos guardas até a cova. A cova naquele contexto era como se fosse uma grande caverna, com uma abertura em cima, onde os animais eram alimentados, por ali entrava o alimento, e uma porta lateral, onde aqueles que seriam executados eram arremessados. Tenta imaginar essa cena, Daniel, um senhor, caminhando em direção àquela cova, ouvindo aquelas feras. Aqueles animais normalmente não eram animais que eram alimentados a todo tempo, porque eles também tinham seu papel de executar aqueles que eram considerados inimigo do rei. Tenta imaginar o que estava passando na cabeça de Daniel, como estava o seu coração. Tenta imaginar você em direção ao corredor da morte. É simples de perceber isso. Quando a gente está andando na rua e vem dois motoqueiros numa moto, o que acontece? Imagina você em direção à cova dos leões. Daniel então, ele é jogado naquela cova. O rei Dario fala para ele que o teu Deus consiga te livrar dessa. E ele fica lá então, toda a madrugada. O texto nos conta que Dario não conseguiu dormir. Ele pede que músicas não fossem tocadas, para que ele não tivesse então o entretenimento que normalmente aquele rei tinha noite após noite. Daniel está lá dentro. O que será que Daniel ficou fazendo lá dentro? Será que tinha luz dentro daquela cova? Será que ele, ao olhar para o lado, ele conseguia ver a face daqueles leões? Será que passou rápido esse tempo? Minuto a minuto, hora após hora, Daniel dentro daquela cova. E aqui o texto nos traz esse desfecho que é maravilhoso. Nós vemos o nosso Senhor Deus enviando um anjo para fechar a boca de todos aqueles leões. A vida de Daniel foi poupada. Daniel sai da sua condenação de morte com vida. Daniel não estava sozinho dentro daquela cova. O anjo do Senhor estava com ele. E sabe por que isso foi possível, queridos? Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto. Jesus Cristo, quando estava sendo atirado ao chão, sendo apanhado por aquelas chicotes, sendo açoitado, sendo humilhado, sendo cuspido pelo seu povo, depois levantado não para a sua exaltação, mas para a sua maior humilhação, e pregado na cruz, ele olha para os céus e ele diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que eu estou sozinho? O fato de Jesus Cristo ter sido
feito o sacrifício em nosso favor, nos dá a certeza que nunca mais em nossas vidas nós estaremos sozinhos. Nunca. Pode ser o maior sofrimento, pode ser a maior tristeza, pode ser a maior dor, o anjo do Senhor estará lá conosco. Nós podemos estar no exílio na Babilônia, como na zona leste, diante das piores notícias, o anjo do Senhor estará conosco. Diante dos maiores inimigos, das maiores perseguições, o anjo do Senhor estará conosco. Queridos, o nosso Deus é um Deus que não é somente o Deus de Daniel, Ele também é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. Para terminar esse momento, queridos, como essa sendo a minha última mensagem aqui com os irmãos, quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Não vou demorar, o pessoal que vai entoar aquele próximo hino pode vir à frente já. Mas eu lembro que durante toda a minha vida eu tinha grandes perguntas sobre a minha existência. Eu era espírita dos meus 18 a 20 anos e eu ouvia falar muito de Jesus. Antes disso eu era católico, também ouvia falar muito de Jesus. A minha vida era muito muito corrida. Logo quando eu saí do ensino médio, já entrei na faculdade e eu fazia direito. A faculdade era muito puxada, então eu trabalhava manhã e tarde, dava mais ou menos uma rotina de 10 horas, porque estagiário tem que pelear. Depois eu ia para a faculdade, muitas vezes direto, eu não dava tempo de voltar em casa. E eu tinha meu salário daquela época, era um salário mínimo de R$480. E no meu primeiro ano eu comprei um carro, um Peugeotzinho 2002, naquela época lá, ele tinha acho que 10 anos. Pensa no carro que me deu prejuízo. Mas eu era faceiro, era o meu carro, eu tinha 18 anos, andava com a mão no vidro assim, sabe? Faceiro. E eu achava que isso era vida, eu viver, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro e gastar na farra final de semana. As minhas farras eram como as farras dos jovens desse mundo: mulheres, bebida, drogas. Eu fiz isso durante algum tempo da minha vida, e para mim isso estava tudo certo, tudo bem, até o momento que eu encontrei um homem, um menino que eu havia estudado no ensino médio, Lucas, que tinha sido transformado pelo poder de Deus. Certa vez eu deixei o Lucas na casa dele, e ele me falou o seguinte: Deus te abençoe. Eu fiquei pensando, esse menino era virado igual eu, que mané, Deus te abençoe. Aquele menino havia sido transformado, ele foi pregando o evangelho para mim aos pouquinhos, até que um dia ele me convidou para participar de um acampamento. Nesse acampamento eu lembro que eu levei camisinha, porque eu pensei, vou pegar todas as crentes. Olha a minha concepção, era isso que eu estava pensando. E eu fui naquele acampamento, e quando eu cheguei lá, eu fiquei, me senti estranho, porque quando eu cheguei lá, eu vi famílias, homens, mulheres, crianças, todos felizes, cheios de alegria. Só que aquela alegria era diferente da alegria que eu encontrava na minha farra. Era uma alegria que eu percebia que não era desse mundo, porque eles não precisavam daquilo que eu precisava para encontrar então a sua felicidade. E aquilo começou a mexer comigo, até que no segundo dia eu lembro de ter tocado uma música, pela cruz me chamou, não vou cantar, fiquem em paz, sabem qual é, Quebrantado. E aí chega uma parte dessa música que era assim: eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. E tinha uma cruz enorme, e eu comecei a olhar para aquela cruz, e eu entendi que todas as respostas para as minhas perguntas não estavam naquilo que eu buscava, senão no nosso Senhor Jesus. Comecei a chorar, sou chorão, chorei muito. E aí eu lembro que fui para o quarto, e no nosso quarto tinha outros 5 meninos, um deles era o Junhão era pedreiro, o menino tinha 16 anos, a mão dele era mais grossa que a sola do meu pé. Pensa no menino bruto, mas simples e crente. E aí o Junhão, na sua sabedoria de um menino de 16 anos, crente, ele falou o seguinte: vamos orar, rapaziada. E só ele era o único crente do quarto, o único. E aí ele falou: mas vamos dar as mãos. E aí cada um foi orando. E aí chegou na minha vez de orar. Daí eu falei: Junhão do céu, eu não sei orar, mano. Pai Nosso ali não ia resolver, nem Ave Maria, nem Santo Anjo. Falei: e agora? Aí ele: Léo, Deus é teu pai, Ele está aqui. Aí eu fechei meu olho e eu orei assim: Pai, eu sei que eu nunca falei com o Senhor,
mas transforma a minha vida. Queridos, eu abri o olho, todos aqueles meninos estavam chorando, não pela oração, mas por aquilo que Deus fez naquele quarto. E eu saí daquele quarto dizendo: eu vou ser pastor. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, ao longo de, isso foi em 2011, 30 de outubro de 2011, nós estamos hoje 29 de novembro de 2020, 9 anos atrás. Terça-feira eu volto para ser pastor dessa igreja, que foi usada para me alcançar. Queridos, o Deus de Daniel não é o Deus que nós ouvimos falar, que nós temos muitos conceitos a respeito de Deus, sabemos quem é Deus, sabemos quem Deus fez, o que Deus fez. Nosso Deus não se trata de um conceito, nosso Deus se trata de uma pessoa, não se trata de teoria, se trata de relacionamento. E esse é o nosso Deus, que nos chama a viver uma vida fiel, uma vida santa diante do nosso Senhor. Por isso, queridos, diante dos mais difíceis cenários, lembre-se, o Deus de Daniel é o meu Deus. Que Jesus nos abençoe.